Olá! Diante dos últimos acontecimentos da Cracolândia na cidade de São Paulo, o programa Assembleia Debate vai discutir o problema aqui no estado. Por isso, nós convidamos um time de peso para falar sobre este assunto. Conosco estão o deputado estadual Orlando Bolsoni, do PSB. Também aqui nos estúdios, Dr. Nelson Raspes, que é psicólogo especialista em pacientes com dependência química. Também nossa convidada de hoje, Ana Leonor, que é integrante do Grupo de Gestão Executivo do Programa Recomeço pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. E aqui também, Dr. Henrique Apolinário, que é advogado do Programa de Justiça da ONG Conectas Direitos Humanos. E não por desmerecer, mas em último está aqui nosso convidado também, Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense conhecidíssimo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Assembleia Debate. Vamos fazer um resuminho aqui dessa ópera. Eu vou começar aqui pelo deputado Orlando Bolsoni e já trago uma informação para o senhor que não deve ser novidade, deputado. No Noroeste Paulista, 32 municípios estão no chamado Mapa do Crack. Entre eles, São José do Rio Preto, uma cidade de atuação do senhor, deputado. Primeiro, uma honra estar com um grupo seleto de especialistas, então para mim é um motivo de aprender bastante com Dr. Guido Palombo, com a Ana Leonor, com o Dr. Nelson e o Dr. Henrique. E o tema é talvez o tema mais atual. Hoje a secretária dos Direitos Humanos da cidade de São Paulo, a professora Heloísa Ruda, ela à época, quando secretária da Justiça, ela dizia que o maior problema do país, mais que os problemas macroeconômicos, era exatamente a questão social, mas impulsionada pela droga, pelo seu combate e pelas suas consequências. Não só a região noroeste, mas o estado de São Paulo, através de um estudo brilhante de um jornalista, Alain de Abreu, jornalista do Diário da Região e também professor universitário, ele fez uma pesquisa científica com metodologia, onde ele buscou o histórico da droga do estado de São Paulo ser transformado numa rota de onde chega a droga do exterior, e a região noroeste, pelo fato de ter inclusive rodovias, tanto a rodovia norte-sul quanto também a rodovia que liga todo o oeste, leste-oeste de São Paulo, do litoral até os estados do Mato Grosso e de Goiás, essa região estrategicamente ela ficou possível, ficou fácil, atrativa, né? Fácil para os traficantes. E há hoje o estado de São Paulo ele está sendo utilizado, em razão dessa questão geográfica, está sendo utilizado como rota de passagem dos países que vem a droga dos países produtores. Ora, já vem a pasta de cocaína devidamente refinada, ou também com laboratórios clandestinos que constantemente são nos termos policiais, estourados pela Polícia Federal e Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então é um grande desafio. E o momento aqui é oportuno, porque trata desde a questão jurídica, onde envolve a segurança e tal, até a questão da saúde, com psicólogos, e de um programa que começou, a sua discussão começou aqui na Assembleia, começou também na Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, quando se buscou uma alternativa, que é o programa Recomeço, que é um grande avanço, mas ainda insuficiente, dada a complexidade que o problema atingiu. Vou até pegar o gancho, então, aqui do deputado Orlando Bolsoni para transferir aqui a palavra para a Ana, representando aí a parte da Secretaria de Saúde também. A gente esteve recentemente aqui com o secretário estadual da VIUIP, e inclusive ele entrou com um dado, recentemente ele fez uma oitiva aqui na casa, de prestação de contas, enfim, do regimento, e ele abordou, obviamente, o assunto Cracolândia, um assunto de saúde pública, e trouxe uma informação que movimentou um pouquinho os bastidores aqui. Ele dizia que 39% das pessoas que consomem a droga na região da Cracolândia, em São Paulo, são daqui de São Paulo. O restante, 61%, estamos falando de pessoas de fora da cidade e do estado.
Fala um pouquinho para a gente desse programa Recomeço aí, Ana, por favor. Agradecer o convite da Assembleia, é sempre bom estar nessa casa para poder elucidar, contribuir e somar esforços, né? Os dados que o nosso secretário traz estão corretos. Toda vez que nós fazemos esses levantamentos, nos debruçamos sobre esses estudos, é meio assustador ver algumas situações. Como o deputado disse, a questão da rota do tráfico, ela facilita muito essa movimentação de pessoas. E a iniciativa do governo do estado em criar o programa Recomeço, quando nós tivemos aí essa avalanche de informações, o estudo que foi feito, a pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios, que traz um retrato do Brasil, da América do Sul, contando um pouco onde é que estão esses pontos de consumo de drogas. Então, esse mapa do crack. Ele nos leva ao desafio de intensificar as ações e não ficar só numa discussão de que ela é da justiça, ele é da segurança pública. Não que se não se discutisse isso, mas assim, de elevar um pouco mais o tom dessa discussão para fazer a integração de políticas públicas que existem e que não podem estar estagnadas, estanques, trabalhando sozinhas. Quando se fala de alguém dependente, está se falando de alguém doente, alguém que precisa de um tratamento, de uma equipe multidisciplinar, que precisa do apoio da justiça, porque há questões judiciais importantíssimas que trazem essas pessoas também a essa situação, e trabalhar a questão das vulnerabilidades sociais. Se perde muito contato com as famílias, se perde emprego, se para a educação. Como trabalhar tudo isso se cada um estivesse trabalhando no seu pedaço? A hora que nós olhamos para a Cracolândia em São Paulo, o Estado vem sempre complementarmente, isso é bom a gente lembrar, né? Quando a gente tem o dado da insuficiência do programa ainda, porque você precisa construir essa integração. O Estado é complementar, a iniciativa direta é dos municípios, mas o problema não é só do município, ele está localizado numa dimensão maior. Então, nós nos preocupamos, dentro das ações do programa Recomeço, em fazer esse ambiente que congregue as políticas públicas, juntar educação, segurança pública, justiça. Nós temos no Cratódio o anexo judiciário, participação da OAB, participação da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público para acolhimento desses casos. E o Cratódio fica ali, na Cracolândia. O Cratódio fica ali, a 2 quarteirões da Cracolândia. Não é que, eu vou ter que andar, eu não sei onde é que é, até procurar ajuda, não, está ali. É uma região, a localização do Cratódio, já historicamente, o Dr. Guido trabalhou em alguns momentos, ainda quando era um ambulatório de saúde mental lá atrás. Ela tem uma facilidade de acesso, você tem o trem, você tem o metrô, o cruzamento das grandes avenidas, então isso também propicia ali uma certa mobilidade urbana que precisa ser melhor monitorada. Eu vou aproveitar o seu gancho aqui para chamar uma matéria que a gente fez recentemente aqui, que tem a palavra do governador, inclusive do estado de São Paulo. Depois de uma cerimônia que sancionou leis sobre municípios de interesse turístico aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin falou sobre o combate ao tráfico de drogas no estado, as ações na Cracolândia e o atendimento aos dependentes químicos. Vamos conferir. O Brasil, infelizmente, é o maior consumidor de crack do mundo. Nós temos 2,8 milhões de pessoas com dependência química, mais de 1 milhão só de crack, uma doença crônica, recidivante, você não vai resolver no estalar de dedos. Agora, estamos trabalhando, de um lado, prendendo o traficante, recolhendo armamento, estourando áreas de refino. Então, tivemos 60 autorizações da Justiça com mandados de prisão, não só na Cracolândia, mas inclusive em Caraguatatuba, em outros municípios, diminuiu a oferta de droga. Quer dizer, nós temos uma redução dessa oferta de droga. A outra, apreensão de armas e de drogas. E finalmente e é um trabalho permanente, é oferecer atendimento aos usuários, né? E é isso que nós estamos fazendo. Aumentou 3,5 vezes o número de internações e de acolhimento dos nossos serviços, da Rua Helvécia, do Cratódio e na rede hospitalar. Quer dizer, há uma procura maior. As famílias também estão vindo ao encontro dos seus familiares para ajudar. Então não vai resolver de um dia para o outro, mas nós não vamos nos omitir, não vamos desistir. De um lado é foco no tráfico de droga e na prisão de traficante,
De outro lado, é ajudar o usuário para que ele possa sair dessa situação. É importante o governo federal entrar nessa luta. São Paulo produz café, laranja, cana, milho, soja, não produz cocaína. Então é preciso controle de fronteiras em relação a tráfico de drogas e tráfico de armas. E nós estamos preparados com a rede de saúde para poder atender aqueles que necessitam. E tem aumentado bastante a procura por tratamento. Esse é um trabalho que não vai resolver a curto prazo. Que nós temos, até porque não depende de governo. Você não pode, o dependente químico, ele não pode ser preso e nem deve. Então o que nós temos que fazer é combater o tráfico e, de outro lado, oferecer o tratamento ao dependente. E é claro que 99% das vezes vai ser voluntário. E se é voluntário, depende da pessoa. O que nós estamos fazendo é um trabalho de convencimento, com equipes multiprofissionais abordando. Agora, não pode deixar concentrar, porque quando concentra, facilita o tráfico de droga e dificulta a ação da área social e de saúde. Nós temos inúmeras comunidades terapêuticas cuja gestão é de comunidade religiosa, com bons resultados, A tarefa é, na emergência, o CRATOD, ele funciona 24 horas por dia e tem 35 leitos de internação. O atendimento ambulatorial pelos CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial. As internações nos hospitais da rede do Estado. Temos um único hospital especializado em Botucatu, feito só para dependente químico. E as comunidades terapêuticas. Porque não adianta você desinternar, às vezes a pessoa não tem para onde ir. Então ela pode ficar até 6 meses nas comunidades terapêuticas. Bom, voltando à discussão aqui para o estúdio, depois das palavras aí do nosso governador do estado, eu passo a palavra para você, doutor Nelson, que lida dia a dia ali, frente a frente, com dependentes químicos. Você ouviu aí que o governador fala de uma frente de trabalho, né? Não é num dia vai lá, tira e tá tudo certo. A gente está falando de um problema muito maior, que são pessoas doentes? É isso que eu posso falar? Sim, sem dúvida, sem dúvida. São pessoas que a dependência química é considerada uma doença, né? É considerada uma doença crônica que a princípio não tem cura, por ser uma doença que vicia com facilidade e não tem aquela cura imediata, não é um remédio que você vai prescrever que vai solucionar o problema. Tá pronto. A princípio a gente trata como uma doença incurável, mas que ela é preventiva. E isso que o governador falou é verdade. A gente, como a Ana acabou colocando, é ver a questão do ser humano sem rótulos. Porque é muito comum os pacientes virem até mim e falar, porque acontece alguma coisa, porque eu sou um nóia, porque eu sou um drogado, e a família já começa a rotular também. Paralelo, a gente tem que fazer um trabalho com a família, que são os codependentes, que também já não tem um certo grau de tolerância para certo, acho que é sem vergonhice, muitas coisas. Mas o que eu vejo, Silvia, com esses programas e pelo que eu venho acompanhando ao longo dos anos, está tendo uma conscientização maior. Porque, que nem, por exemplo, estamos falando aqui da Cracolândia, mas falar da Cracolândia é falar de um mercado de drogas a céu aberto. Que hoje em dia você sabe que vende tudo ali abertamente e é a coisa mais fácil do mundo. Não é que nem o governador falou, não é fácil, não é fácil. Não é mágico. Não tem uma resposta mágica, mas tem aquele trabalho de conscientização para poder tirar a pessoa daquele meio onde ela vive. Isso a gente está falando do crack, né, doutor Guido? Tem muito mais drogas aí pela frente, muito mais dependência aí. A gente realmente tem que tratar o ser humano como ser humano. Pois é. Primeiro eu quero agradecer o seu convite, Silvia, e também de você ter me convidado com essa... Timaço. Esse time de primeiríssima. Mas eu acho que eu vou levar para um lado um pouco polêmico, porque eu vejo que existem amadores lidando com esse problema, verdadeiros amadores. E vou abordar um ponto que é polêmico, mas medicamente não há polêmica nenhuma, que é a internação compulsória. Por quê? Se você tiver um indivíduo que foi atropelado com traumatismo de crânio, se você tiver
um indivíduo que está com apendicite supurada, cirurgia. Se você tiver diante de um indivíduo com infarto do miocárdio, nenhum médico minimamente bem informado, ele vai não recomendar uma internação. Ele vai recomendar a internação. Tem que internar. Ponto final. Quer aquele traumatizado queira ou não queira. Tá. Isso é um dever humano. Tá certo? Tá. O crack, o viciado em crack, é um doente mental gravíssimo, de difícil cura. Talvez, se tiver, gravíssimo, ele tem que ser internado. Esse negócio de falar eu quero e eu não quero, não dá. Por que não dá? E por que não se pode escutar o viciado em crack nessas circunstâncias de vício grave? Porque se ele tem o entendimento, digamos que ele ainda mantenha o entendimento sobre aquele estado depauperado no qual ele está, de verdadeira decadência familiar, social, moral, se ele tiver esse entendimento, ele não tem, de forma alguma, capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Porque o que ele quer é o que ele precisa, não é o que ele quer. Ele está dominado por um desejo imperioso de usar a droga agora ou daqui a pouco. Portanto, se ele entende, ele não se determina de acordo com esse entendimento. Então, por isso mesmo que ele é um doente. E se ele é doente, por uma questão humanitária, de dever humano, ele precisa ser internado para quê? Para hidratar, para tomar sais, repor os sais minerais, para comer, para tomar banho, para trocar de roupa. Para dormir, porque não dormem, né? Não é? Para combater as infecções. Então, nesse primeiro momento, não tem eu quero, eu não quero. O médico, se tiver diante de um traumatizado de crânio, ele vai internar, se ele for minimamente bem formado. O médico minimamente bem formado, ele vai internar esses doentes. Claro que isso daqui acaba se tornando uma questão de debate, política, etc., mas tem momentos em que os deveres humanos, principalmente dos médicos, eles se sobrepõem àqueles ditos direitos humanos. Então, eu começo essa discussão me colocando dessa maneira. É isso mesmo, doutor Henrique? Bom, também agradeço a participação no programa, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com tantos especialistas, pessoas que entendem do tema, né, falar de um assunto tão polêmico, né. Quanto à internação compulsória, né, não tem como desassociar esse debate dos direitos humanos, né, eu acho que é impossível. Sempre falar de internação compulsória, sim, é um mecanismo previsto em lei, é uma ferramenta que os serviços públicos têm, mas ele tem que ser feito conforme a lei, né? E a lei especificamente é a Lei 10.216 de 2001, né? Que é a chamada Lei Antimanicomial ou da Reforma Psiquiátrica, né? Que ela veio exatamente para consolidar essa reforma de posicionamento, partindo daquela visão arcaica, né? do chamado hospício, né? De afastar essas pessoas da sociedade. Até por uma questão de efetividade, muitas vezes é muito mais efetivo você tratar a pessoa de maneira mais próxima à sociedade do que você simplesmente excluí-la, né? Então, acho que o ponto principal, quando se fala em internação compulsória, qualquer tratamento de dependentes químicos tem que ser avaliar caso a caso. A avaliação tem que ser pessoal, ela tem que ser direcionada àquela pessoa. Não há soluções mágicas e também não há soluções padrão para um problema tão complexo, né? Que, claro, trata de saúde pública, mas também de várias vulnerabilidades sociais, né? Tanto questão social, econômica, né? Então, acho que o ponto principal é esse. A internação compulsória, ela existe, ela pode ser usada em casos excepcionais, mas ela tem que vir acompanhada de uma avaliação médica calma e, conforme a lei, né, que já citada, ela tem que sim, vir como último recurso após outros tratamentos já terem sido tentados e não ter alcançado sucesso. Mas, deputado, eu acho que esse não é um problema de hoje, né, o que a gente está vivendo. Porque a impressão que se dá é que a gente teve um caso agora na tentativa de tirar ali a Cracolândia ali da região, enfim, fazer uma mudança, uma revitalização, enfim,
o nome que quiserem dar, no último dia 21 de maio aí, que está gerando todo esse comentário. A Ana está ali há muito mais tempo, você sabe bem que isso daí vem de tempos. Há 20 anos, São Paulo vive esse problema, vários governos passando, prefeituras passando, com programas mais a menos, com programas menos a menos, enfim, mas a coisa continua e vir com uma internação compulsória ou com voluntariado, a pessoa vai lá e o governador até chegou a citar que a maioria é feita de forma voluntária e o Dr. Guido interfere e fala, não, como médico você tem que dar um veredito, quem dá um veredito é o médico, senão essa pessoa vai morrer, enfim. É muito delicado esse assunto, né, deputado? Exato. Principalmente se a gente colocar políticas públicas aí no meio, né? Primeiro é um assunto, embora você diz que está há 20 anos, mas só nesse momento, eu acredito, eu venho estudando assim de forma intensa desde quando cheguei aqui em 2011, que nós formamos uma frente parlamentar, também multidisciplinar de enfrentamento ao crack e outras drogas. Aí participamos de forma integrada com as secretarias e o primeiro diagnóstico é de que é um tema multidisciplinar. Daqui então a gente Isso vê não se discute. um advogado, um psicólogo, uma especialista e um dos grandes psiquiatras do país, que é o Dr. Guido. Então, primeiro, o tema é muito complexo. Agora eu queria aproveitar o conhecimento dos colegas desse momento, para trazer também o seguinte: isso é um problema não só de governos, isso é um problema de Estado, mas também é um problema da sociedade. Quase toda família, eu sou professor, ou quase toda pessoa tem algum amigo, ou tem alguma pessoa próxima que foi lamentavelmente alcançada pela droga, em especial o crack. Então a sociedade tem que tratar, assim como trata a educação, assim como trata a saúde, tem que ter um enfrentamento, não é ideológico esse enfrentamento, e fazer um enfrentamento tal qual lembrou o Dr. Guido. O que se precisa fazer e cada um contribuir de forma integrada, não é isoladamente a política que vai resolver, não é a psiquiatria, não é a segurança, então é dessa integração que eu acho que pode surgir avanço. Os programas existentes representam avanço. Essa questão, a questão que lembrou o doutor Henrique, da legislação, às vezes tanto de um lado quanto de outro ela é mal interpretada, a questão da internação compulsória. Eu mesmo apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia que procurava disciplinar a nível de Estado, e chegou um determinado momento, 2 anos depois de muita discussão ideológica, doutor, que acabou caindo para a ideologia, não para nada contra a ideologia, que eu acabei retirando o projeto porque o objetivo de trazer o tema eu tinha conseguido, mas o objetivo inicial se perdeu, que era disciplinar. Então, eu acho que desses encontros é que surge a proposta de políticas públicas, acho que desses encontros, igual nós estamos tendo aqui, exatamente, de onde surgem as ideias, e a gente tem que ter uma postura de muita humildade, no sentido de saber que é um problema muito difícil, como lembrou o Dr. Guido, a importância dos amadores, de tomar um cuidado enorme com os amadores. Ficar dando pitaco, né? Que o problema, assim, para todo problema complexo, diz-se que se tem uma solução simples, mas errada. Pode falar, doutor Guido. Eu gostaria de falar que a internação compulsória, o deputado está eu estou totalmente de acordo. A internação compulsória é um primeiro momento. Ela precisa de 15 a 20 dias, não vai ter mais fissura e já vai estar hidratado, com sais minerais, alimentado, limpo. Mas termina aí? Não. Esse é o primeiro passo. Isso é o choque. É o primeiro passo para tirar daquela toxiprivação forçada. A partir daí, eu penso que existem outros passos tão importantes quanto esse primeiro. Uma reintegração social lenta, progressiva, com medidas previamente estabelecidas. Não pode internar, porque se você interna durante 15 dias,
20 dias, um mês, a primeira coisa que ele, quando ele sair, ele vai comemorar usando droga. Só para eu entender, doutor Guido, como é que o crack age na pessoa? Assim? É tão severo desse severo. jeito? É severo, é forte, é uma sensação... os que usam, eles gostam, justamente por causa disso, é forte e é um estado, enfim, de transformação mental muito forte. Se eu não usar, o que acontece? É uma transformação rápida, de pouca duração, são segundos até, não chega nem a 1 minuto, e entra naquele quadro... aquele quadro de prazer, digamos assim, e logo é o chamado ban. Ban é quando dá aquela euforia, aquele estado, né, de nirvana, e ban quando cai. Aí quando cai ele quer voltar para aquele estado, aí fica repetindo, e não larga, não adianta. Se não tiver uma toxiprivação, nesses casos graves, naturalmente, cada caso é um caso, é preciso examinar para ver aquele que precisa ser internado. Ele não consegue porque ele é escravo de um desejo imperioso que invade o pensamento. Está acima dele. Acima dele. Não é ele quem decide isso daí. Ele perde o livre-arbítrio. Como funciona a privação? Quando fica privado, qual é o estado quando ele estiver privado, nesse estado de privação, é preciso hidratar, alimentar, etc. E para mim, na minha concepção, claro que existem várias formas de abordar. Na minha concepção, a única droga possível de usar são os sedativos menores, os famosos benzodiazepínicos, que pode ser usado até em excesso, porque ele não mata, mas ele vai o quê? Acalmar aquele indivíduo, tirar um pouquinho aquele estado de angústia que ele se sente. E sozinho, nada de antidepressivo, nada de nada. E a partir de um momento ele começa a sair, vai diminuindo, ele vai saindo, e aí precisa profissionalizar, entrar com outros métodos, o serviço social, os psicólogos. Resgatando, enfim, né? Esse ser humano que se perdeu. Talvez seja o ponto crucial. Acho que às vezes a gente fica num romantismo até, né? Acalorado na questão ideológica, e a gente esquece desta pessoa, a prática, na prática, como que precisa que é de um trazer essa pessoa de projeto volta? terapêutico integrado. Lembrar, doutor Nelson também. Eu falo a privação quando a pessoa não consegue porque não tem renda, e ele não consegue suprir aquela, quando ele continua na rua, fica privado da droga. Olha só que importante, entendi. Qual que é o estágio? Quando ele não tem droga, ele também não tem para onde ir. Do que ele é capaz. E também políticas depois, na sequência, políticas favoráveis do Estado. Por exemplo, os direitos humanos, a igreja, enfim, essas instituições, ajudar a colocar em locais de trabalho, colocá-los, como tem cotas. Né? Arrumar cotas. E o Estado, ele tira os impostos daquele empregado, favorecendo as indústrias que empregarem, tentando recolocar. Uma saída. Enfim, mas são vários passos progressivos e lentos. E isso não se resolve em 15 dias, em um mês. É longo, mas é possível acabar com a Cracolândia, sim. Eu queria até complementar em relação à lei, né? A lei 10.216, que fala da reforma, nós acabamos com os manicômios. Ela traz uma política forte e a definição do tipo de internação. A gente acaba polemizando sempre a voluntária e a compulsória, mas a gente esquece da involuntária. Que você São três tipos de internações, né? Como é que é? A voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é aquela que a Silvia pega e fala: oi, eu quero sair dessa vida. Sim. De qualquer modo, as três, Silvia, sempre vai preceder uma avaliação de uma equipe multiprofissional, médica, porque ela começa ali a intervenção que você vai fazer de uma proposta de terapêutica para ele. A involuntária da compulsória, qual é a diferença? A compulsória, um juiz vai determinar. Você pediu, o médico está lá, eu não tenho família, não sei referência dessa pessoa. Então, a proteção dessa pessoa enquanto ente executivo, Estado, público, é com autorização do juiz. Porque senão você está cometendo o cárcere privado, como as pessoas... Eu levei o José e prendi, nunca mais ninguém soube dele. Você corre o risco. Então, acho que aí vem um pouco da discussão que a gente tem acalorada, às vezes, isto vai voltar aos manicômios e tal. Não. Primeiro porque tem que ter um juiz, não vai deixar. Automaticamente o Ministério Público é avisado, a lei determina isso. Tem todo o processo nessa internação compulsória, não é? E ela dá entrada por um serviço de saúde que, se pensasse isso lá atrás, não tinha um sistema, eu não tinha um controle, eu não tenho registro, é manual.
melhoramos muito, né? Ainda não é o 100%, mas melhoramos, você tem os controles. A involuntária, quando você tem a família, você já prepara esse retorno dessa pessoa. Mas em qualquer das 3 que você utilize, ela tem que estar linkada num serviço que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial. Nem todos os municípios, são os CAPs, os famosos CAPs. Que a gente conhece. Você tem o CAPs álcool e drogas, o CAPs adulto, o CAPs infanto-juvenil, de acordo com o porte do serviço. Lá existe uma equipe toda preparada para construir esse projeto terapêutico que o Dr. Guido fala. Então, se a internação aqui, ela resolve, em termos esse imediato, então, eu resolvo porque essa pessoa está correndo um risco de morrer. Né? Ela está debilitada, ela não tem que intervir. Ao mesmo tempo, ela não é a solução que garanta que ele vai permanecer no tratamento. Então, o que tem dentro de um CAP? Você tem psicólogo, você tem terapeuta, você tem assistente social, você tem médicos, tem cama, você tem alimentação. Ele é feito um acolhimento, que a gente fala de acolhimento diurno e noturno. É fundamental. E já entra com o processo de articulação com a rede. Se a gente falar da política do SUS, né? Eu sou do SUS, mas você tem a política do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência. Você tem que acionar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência. Você tem que acionar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência. Eles são similares, se você pegar assim, a UBS está para o CRAS, os ambulatórios, os CAPs estão para os CREAS. Você vai ter serviços de acolhida diferenciados. Você tem repúblicas, você tem centro de acolhida, que aí é numa outra vertente, você tem moradias assistidas. No programa Recomeço, inclusive no prédio que a gente tem na Cracolândia, na Rua Elvésia, nós temos as moradias monitoradas. O que são essas moradias diferentes das demais? É sempre um paciente nosso que pode ter ido para uma internação ou não. Por isso que a grande maioria é voluntária, porque você já faz uma intervenção consciente do cardápio de possibilidades que a gente tem para ofertar no tratamento. Ele participa da atividade no CAPS com todo esse apoio. A gente costuma dizer ainda um modelo antigo, mas a gente ainda utiliza. Ele pode ser um paciente intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Intensivo é aquele que está no início do tratamento. Ele passa o dia todo com a gente. Ele almoça com a gente, toma café, quase um funcionário. E à medida que ele vai melhorando, você vai diminuindo essas idas dele, mas dando uma coisa que é fundamental, que ele se emancipe, que ele tenha autonomia para voltar para a vida. Na nossa moradia assistida, ele é um paciente de CAPS que começa a sair deste processo e aí ele vai para a vida novamente. Perfeito. Mas não que ele esteja, e aí eu concordo, ele não está curado, não existe uma cura para isso. É um projeto permanente, você precisa monitorar. Agora, não significa dizer que ele vai ficar para sempre, todos os dias conosco. Você tem que dar autonomia, estimular que ele retome a sua vida, né? Bom, vou fazer uma pausa. Pode falar, deputado. Seria importante, porque ele recebe todos os dias. A questão de quando fica privado da droga e continua na rua. Como que é o... Aliás, então eu vou até pedir, então, o deputado lançou essa pergunta aqui no ar, eu vou para um rápido intervalo, a gente volta já para discutir isso, como é que é essa ausência da droga e a pessoa sozinha, como é que ela faz, o que acontece com ela e se tem solução. Parece que tem países aí como referências que a gente já tem uma mudança radical aí nesse comportamento, tanto social, quanto de saúde, como político. Não sai daí, a gente volta já. Segundo declarações recentes do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wipp, 39% dos consumidores de crack na Cracolândia, em São Paulo, são daqui da cidade de São Paulo. Outros 61% são de outras cidades ou fora do estado. Diante destes últimos acontecimentos da Cracolândia aqui na cidade, o programa Assembleia Debate trouxe essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não que ela não esteja acontecendo o tempo inteiro aqui nos bastidores da nossa TV, que na verdade os bastidores da nossa TV é a própria Assembleia Legislativa com frentes parlamentares, audiências públicas, enfim. Antes da gente voltar aqui na discussão para o estúdio, não foi tão recentemente assim que eu estive na Cracolândia, mas algum tempo atrás, um período passado aí, eu fui lá com a nossa equipe. E eu gostaria que vocês acompanhassem agora como é que foi a nossa abordagem, a nossa passagem por lá. Acredite,
Este foi o primeiro bairro nobre de São Paulo. Acredite, é neste bairro que fica a Cracolândia. Há 20 anos, traficantes e usuários de crack transformaram esta área na principal e mais conhecida boca de fumo do país. E tudo acontece a céu aberto, na luz do dia. Na região, dezenas de policiais fazem a segurança. Segurança? Eu não sou assim, seguro, pelo contrário, eu tenho até medo. Você está parado ali na porta esperando uma pessoa chegar, eles passam te vendendo carrinho de criança, eles passam te vendendo. Então, se eles passam vendendo, porque eles tiraram de alguém, entendeu? Eles passam vendendo tênis, blusa, até pedaço de carne, essas carnes embaladas de supermercado, eles passam vendendo. Fazem essa troca pela droga. Para a gente conseguir gravar essa matéria, a gente precisou entrar num prédio residencial aqui na região do centro de São Paulo mesmo, subir até o andar mais alto, falar baixo e ser extremamente discreto. Para poder entrar aqui no prédio com descrição, que ninguém nos visse, tivemos que cobrir a nossa câmera com essa camisa aqui do nosso motorista. Tudo para poder fazer essa matéria e mostrar como que é a realidade de quem mora aqui na região central de São Paulo. São pessoas, moradores, que ficam atrás das grades, enquanto na rua, olha o que acontece. Polícia, drogados e falta de segurança. Para morar nessa região aqui, ó, só você tendo um spray de pimenta e um cacetete, que é pesado isso daqui. É com isso que os moradores se armam para poder ter uma vida segura. Porque polícia tá cheia aqui na rua, viu? Mas sem isso você não mora aqui. Moradores acabam tendo que morar dentro de jaulas, pequenas jaulas que são os prédios aqui, colocar grade, tem hora para entrar, hora para sair. O que nós estamos... É quase um toque de recolher, é quase como uma situação de guerra civil, né? Mas é isso mesmo, é um toque de recolher. Para o telespectador, nós estamos hoje aqui numa região de permanente conflito, uma faixa de Gaza. Essa é a nossa realidade aqui. Né? E a legislação não funciona. Né? Se são doentes, mas são pessoas que promovem o furto e o roubo, apavorando a região. Porque nós não moramos de graça, nós pagamos. Só explicar o contexto dessa matéria, na época a gente falava através da segurança dos olhos dos moradores ali, que tinham o toque de recolher para entrar e sair de casa, e tanto que a gente foi conversar ali na região com os moradores, né, para saber como é que é. Mudou muita coisa, Ana, de lá para cá? Essa matéria tem mais ou menos um ano que a gente fez. Eu acho que a gente teve momentos piores, né? Momentos menos intrigantes, eu diria assim. Mas a polícia, com a investigação que tem feito, e a gente tem visto, como trabalhadores de rua mesmo, né? Essa intensificação de tirar os laboratórios clandestinos, mapear quem são realmente os traficantes, diferente dos dependentes, né? Porque também é outra discussão que se faz, o dependente também é traficante, porque ele bota tudo no mesmo pacote, e aí a gente esquece dos direitos humanos, né? Mas não, vamos separar e tem que fazer alguma coisa para ofertar esse tratamento de forma diferenciada. Então, de 2013, que é quando começa a ação mais intensa do CRATOD dentro da linha do programa Recomeço, nós fomos para a rua com os abordadores de rua, que são nossos agentes de saúde, são conselheiros de rua, abordar essas pessoas, motivá-las para o tratamento. Então, que a gente fala que é um acolhimento com uma escuta qualificada, é uma premissa básica da gente. Em seguida, vinculou, nós temos uma tenda na rua, né? O programa... Tem o CRATOD, a tenda, vocês têm assim, uma mesa de três pernas ali, né? Para fazer o que a gente fala do cardápio, né, de ofertas. Você vai vinculando essas pessoas, a tenda virou uma extensão da rua. Então, ao invés de ir para o prédio direto, ele chega mais fácil na tenda. E você vai promovendo atividades, estimulando a participação. Cada tempo conosco na tenda é um tempo a menos que ele está usando. Então, isso é um facilitador. Esta vinculação nos traz a possibilidade de ofertar tratamento. Aí ele vem para o CRATOD, o Evessa estava passando em reforma. Quando ele vem, o tratamento pode ser ambulatorial ou hospitalar. Então, segundo a premissa básica dessa oferta.
à medida que nós fomos avançando nessa abordagem de rua, você coloca para essas pessoas, independente da classificação dela, traficante ou dependente, que você está fazendo uma ação de saúde, uma ação social integrada, e que você não está ali fazendo uma disputa daquele território, dizer quem fica com quem. Então, por isso que eu digo que teve momentos mais violentos, momentos menos violentos, a depender dessa organização criminosa, né, que se refaz o tempo todo quando você atua. Nosso foco, saúde, assistência, segurança, tem que ser de proteção dessas pessoas e garantia de direitos. E está sendo feito. E está sendo feito. Deputado, eu deixei uma pergunta anterior aqui no nosso bloco, que é qual era mesmo, para lembrar para quem está em casa aí? Para lembrar para o... Vamos lá. Eu vi também, doutor Nelson, no sentido ele que atua diariamente, é a pessoa que fica privado da droga e que não tem a oportunidade de fazer um tratamento. Como que ele chega diante do profissional, como que ele procede, como que é essa pessoa, uma descrição aí de como ele se transforma. A gente parte do princípio de que a pessoa quando nos procura é porque ela está querendo, ela está consciente de que ela quer ajuda. Sim. E que ela não tem mais o poder, o controle sobre aquele problema dela. A questão que acontece muitas vezes é que a própria química condiciona a pessoa a querer se manter no vício. Isso faz com que ela tenha comportamentos compulsivos e comportamentos de querer continuar na doença. O que é? Olha, eu sou a Silvia. Eu usei a droga, acabou a droga. E eu não quero mais. O que acontece? Eu chego até você, como é que eu chego até você? Eu chego tremendo, eu chego com raiva, eu chego... Na abstinência. Você tem uma crise de abstinência. Eu acho que sobre a abstinência... Existe um fato interessante, que falam que ele usou droga para assaltar, para delinquir e tal. Na verdade, eles delinquem quando eles estão em abstinência. Na droga, eles estão, entre aspas, calmos, sossegados ou... Exatamente, deputado. Mas quando estão sem a droga, então eles são capazes de matar por pouco dinheiro para conseguir aquele abstinência. dinheiro. Mas porque é uma coisa que eu sempre digo, a droga ela quebra completamente o senso crítico da pessoa. Exato. Quebra senso crítico, afetivo, moral, quebra tudo. Por isso que ela rouba, ela assalta, às vezes até mata. Pela doença. Eu acho importante lembrar que não são Fala, todos, doutor Temos aí 1 milhão de usuários, segundo as estimativas, e não são todos que cometem delitos. Né? Sim. E quando se fala em abstinência, tem uma coisa muito, muito interessante do crack em relação à heroína, né, que acontece em muitos mercados a céu aberto do mundo, mercados que foram extintos, né, como são de Frankfurt, a gente falava antes. A heroína, ela tem drogas substitutivas, né, baseadas no opioides, né. Em relação ao crack e derivados da coca, não há essa droga substitutiva, salvo engano, ainda. E isso se dá... Você está falando uma transição para doer menos, exatamente. Assim, sair da... Quando se fala em redução de danos, né, em vez de você impor uma abstinência, você consegue ir substituindo a droga através de outras substâncias. No crack ainda não há essa substância. E um dos pontos muito fortes, isso acontece porque não é possível pesquisa. Aliás, eu vou até pegar o seu gancho aí, vamos falar de Frankfurt, senão a gente está com um programa aqui, o assunto é desse tamanho, o programa ficou pequenininho aqui, mas vamos tentar abordar aqui. Eu falei de países que deram certo, ou pelo menos tiveram um bom caminho aí de soluções. Um deles, a Alemanha, em Frankfurt, que tinha aí uma grande população ali se drogando perto de uma estação de trem. E eles conseguiram, através disso daí, dessa transição também, mas lembrando que lá era heroína, a droga, não era crack. É uma diferença, mas é importante né? lembrar, porque houve uma pesquisa para alcançar, eu acho que não é metadona o nome da droga, né? No crack não há. Metadona, né? Metadona. E por que não há essa pesquisa, né? É porque muitas vezes é proibida que haja esse tipo de pesquisa, pelo menos no Brasil, que é líder em consumo, né? Crack e cocaína. A gente não pode ter esse tipo de pesquisa, ou pelo menos ela é muito dificultada por empecilhos legislativos, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido de não impor a abstinência como o único tratamento, né? A gente fala da internação, que não é o único tratamento, mas o debate sempre volta para a internação e a abstinência como um tratamento. E há políticas de redução de danos que funcionaram em outros lugares do mundo, claro, com outros exemplos, que não se pautam exclusivamente, ou pelo menos não como primeira iniciativa na abstinência e na internação, seja compulsória ou... Você quer complementar? Não, até porque ele está falando. A internação, como eu concordo com o doutor falou, tem que internar para começar a descondicionar um pouco a própria conduta dele ir para aquela zona de prazer dele, que para ele é uma zona de prazer. Mas a questão aí é apenas uma coisa, uma semente que a gente está plantando. Porque a partir do momento que ele sai dali, como é que vai ser a vida dele? Mesmo tendo família,
como é que vai ser? Pós 15 dias, como é que a gente vai lidar com essa e pós pessoa? período de internação, porque tem pessoas que ficam um mês internado, como tem pessoas que ficam um ano internado. Agora, a impressão que a gente teve, só colocar isso em discussão aqui... Né? As Sempre a gente lembrar comorbidades. disso. As comorbidades, Esse tempo ele varia, se o processo da desintoxicação 15, 20, 30 Depende, dias, a depender dessas exato, comorbidades de cada um, clínicas que ele possa ter. A E gente aí, tem a isso que eu acho impressão se que perde, né? não deu certo essa primeira atitude, essa primeira ação que teve ali na Cracolândia, né? Que ela acabou saindo de um ponto, como os noticiários mostram, e foi para outro. E a gente já tem outros pontos aqui no estado de São Paulo. Uma repetição. Mas se está dando certo, está sendo feito esse trabalho, que não é um trabalho, como vocês me falaram aqui, mágico. Faz assim e ele melhorou. Então, está tendo ainda o trabalho. Não parou o seu trabalho lá. Não parou o trabalho de todos esses... Mas essa ação não foi uma ação assim, única. Foi o começo. Tem um trabalho que vem Tem sendo... continuidade. Desde 2011 que se debate o tema profundamente aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, da Justiça, da Segurança, da Educação e da Saúde. Esse e da Saúde do especial. Plano Desde Estadual de 2011. Saúde. Aí 2013 É um se criou plano um programa, estadual que está sendo feito. Aí tem que ter integração com o município. Aí é uma questão assim, às vezes a estratégia, eu diria que ela é boa, só que a tática do dia que não foi feliz. Essa é a nossa grande crítica, né? A operação, né? Vinha havendo uma ampla discussão com o Ministério Público, Defensoria, integrando o CRATOD, as iniciativas estaduais com a iniciativa da Prefeitura nova, né? Nessa troca de programa. E essas discussões não foram, no dia, elas não foram implementadas, né? Elas foram completamente olvidadas e houve ali aquela intervenção pontual, onde os próprios serviços da Prefeitura não estavam prontos para absorver, não estavam preparados. Nós tivemos fatos na semana anterior a isso, que aí a gente... Que impulsionaram tomar essa decisão mais... Tanto os funcionários do CRATOD, Elvésia, os funcionários do hoje Programa Redenção, que era o antigo de braço aberto, saíram escoltados pelo tráfico de drogas uma semana antes. O secretário abriu o discurso dele ontem. Não podemos mais entrar no espaço. Falando que estavam todos ilhados dentro do CRATOD, portões fechados. Da segurança pública como um todo, né? Dizer, isso não foi noticiado. Isso não foi noticiado. Isso não foi noticiado. Então, acho que tem coisas também. que a gente... sem defender, acusar ninguém, acho que a gente precisa coletar todas as informações. Não acho que foi uma coisa para fora da discussão que estava havendo, porque essa discussão permanece, ela continua sendo feita. Um pouco mais acalorada agora, talvez, pelo episódio, mas não que não tenha tido um outro motivo. E aí a segurança pública, nesta hora, ela tem a conduta que é de proteção ao cidadão como um todo, né? Não é só das pessoas que estão ali. Doutor Guido, eu tenho 3 minutos só. Estamos no caminho certo? O senhor, pelo conhecimento nessa área aí também, o que eu gostaria nesse meu prazo final aqui, é de cumprimentar a todos, porque eu percebo que todos estão voltados para o bem, querendo fazer o melhor possível. O problema, não existe uma solução mágica. Exato. A solução é multidisciplinar. Né? Às vezes é preciso uma ação imediata, um pouco mais efetiva de um lado, etc. Queria cumprimentar o deputado Orlando pelas atitudes que ele vem tomando. Aqui a minha querida amiga do CRATOD, você, Silvia, sempre magistral conduzindo o programa, e os meus dois queridos amigos dos direitos humanos, que são importantíssimos, né? Nesta hora de se lidar com pessoas, com seres humanos, e lembrando também que os deveres humanos dos médicos, muitas vezes eles se impõem aos direitos humanos quando o assunto é vida, é dignidade humana. E eu queria cumprimentar todos vocês e muito obrigado pelo convite, viu, Silvia? Deputado, mais políticas públicas vindo aí pela frente, o trabalho do senhor é interminável, né? Tranquilo. Agora eu quero deixar uma mensagem, que é a mensagem do risco da descontinuidade. Então, se tem programas em andamento, não se pode abandonar. Eu acredito que nós teríamos que fazer continuar, aperfeiçoar e inovar diante das novas informações, mas nunca desistir, buscar as experiências externas, mas continuar o nosso processo. Foi determinante o recomeço nesse sentido, deputado, Exato. que ele faz parte do orçamento, do plano Exato. estadual, aprovado na Assembleia, que vem na lei orçamentária, colocado no plano PPA, plurianual, que eu fui relator. que é para que não tenha descontinuidade. Então, podemos aprimorar, mudar as pessoas, mas o programa continue e as pessoas vão podendo interferir e melhorar, né? Essa é a nossa parte aqui, na verdade, da TV Assembleia, que é levar até o público o que está sendo feito aqui dentro da casa.
que sim, as pessoas estão, os deputados, os nossos parlamentares estão discutindo esse assunto. Não é porque não aparece na televisão, na grande mídia, que esse assunto não está sendo debatido aqui. As semanas são intensas aqui dentro com essas discussões. É que elas vieram agora mais afloradas por conta aí das atitudes, das ações que tiveram, que não foram erradas, como os nossos especialistas estão dizendo assim, só foram colocadas de um jeito talvez um pouco mais antecipado, porque precisou. Exato. Ninguém está aqui brincando, na verdade. Eu agradeço a cada um de vocês, nem consigo abrir a palavra a todos aqui, que senão a gente estoura o nosso tempo. E é nosso dever aqui, da TV Assembleia SP, trazer essa discussão de novo e sempre. Né? Assim como o de vocês estar sempre em pesquisa, o nosso sempre trazer essa discussão. Obrigada mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau.